Eito e você, o 14º episódio do programa do Escritório de Advocacia Mauro JR Advogados Associados, e que temos o prazer de sempre às segundas-feiras às 19 horas estarmos aqui conversando com amigos da advocacia, com pessoas ligadas aos mais variados segmentos sociais e profissionais do nosso estado, da nossa cidade, para que trocarmos num diálogo franco, aberto, conversarmos aqui dos mais variados assuntos, né? Nós estamos aqui também no YouTube com Mauro JR Advogados Associados, a nossa página no YouTube. Quem quiser também assistir os outros episódios, os nossos quadros e também a este programa, rever este programa também. Nós estamos ao vivo também por todos esses canais, né? Hoje estamos falando, esse mês de agosto, nós estamos falando com a advocacia piauiense, né? Tivemos no dia 1º a doutora Railena, que é secretária-geral da OAB. Hoje nós teremos a presença do nosso presidente da seccional da OAB do estado do Piauí, doutor Celso Barros Coelho Neto, que nós iremos conversar sobre a advocacia de ontem, de hoje e a advocacia que nós queremos e que vai ser a do futuro. Nós iremos conversar com o doutor Einstein, conselheiro federal da OAB, e o doutor Aurélio Lobão também, que foi ex-diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia aqui no estado do Piauí. Iremos conversar também com o doutor Talmi Terto, que é o nosso presidente da CAP, Caixa de Assistência do estado do Piauí, e também o nosso presidente, diretor da Escola Superior da Advocacia, o nosso querido colega doutor Tiago Carcará. Durante todo esse mês, nós iremos conversar sobre a advocacia, sobre os desafios, sobre a forma de se trabalhar, como se você vivencia a advocacia no dia a dia, o poder judiciário, enfim, falarmos sobre o mês da advocacia, que agora, quinta-feira, dia 11, nós iremos comemorar o dia do advogado e da advogada. Então hoje nós iremos conversar com o nosso presidente Celso, que já é o presidente reeleito da OAB Piauí, já exerceu o cargo de secretário-geral, é procurador do estado, professor, tem uma experiência enorme no sistema OAB. Atualmente ele preside a Comissão Nacional de Exame de Ordem. Então nós iremos conversar hoje com o doutor Celso Barros Coelho Neto, né? Estamos já aqui ao vivo, queremos agradecer a todos aqui que já estão presentes e que virão. Agradecer o nosso querido colega doutor Yuri Nunes, aí do Escório Oliveira Carvalho Oliveira de Teresina, ao nosso conterrâneo de Pedro II, o George Souza, um cara amigo nosso de infância, né, que está em São Paulo também. Agradecendo logo vocês, estamos aqui aguardando aqui o pedido de ingresso do Dr. Celso. Ele que já comunicou, já está em sala para poder adentrar. Mas enquanto isso, minha gente, eu quero dizer que esse projeto foi idealizado pelo nosso escritório, né, para mais uma forma de interagir com todos aquelas pessoas que querem ter acesso a conteúdo jurídico, a conteúdo social. Aqui nós temos o quadro Exemplos de Vida também, são pessoas que, pela sua profissão, pelo seu estado, também nos dignificam muito. E a gente está aqui sempre nessa conversa franca. Nós estamos aqui mais uma vez fazendo esse episódio, né? Esse é o 14º episódio. Nós iremos levar, já está aí nas nossas redes sociais do escritório, já toda a programação que tem durante o mês de agosto. E nós estamos aqui hoje para tratar sobre isso, tratar sobre a advocacia. Estamos esperando o Dr. Celso. O Dr. Celso está com um pouco de dificuldade devido à internet, mas nós estamos aqui exatamente para atender. Programa ao vivo tem essa situação, né? Tem esses encalços, e que a gente está sempre atento a esse problema. Já estamos ao vivo aqui, avisando o Dr. Celso que já estamos ao vivo, aguardando aqui a entrada dele. Enquanto isso, quero deixar aqui todas as nossas redes sociais à disposição de todos os colegas aqui, as pessoas que possam vir interagir com a gente para fazer a sua pergunta também. Hoje nós iremos falar sobre a advocacia de ontem, de hoje e a advocacia do futuro com o presidente da seccional do estado do Piauí, da OAB, Dr. Celso Barros Coelho Neto, né? Ele que já é presidente por reeleito na OAB, né? Mandato de 2019 a 2021,
e agora de 2022 a 2024. Doutor Celso já está pedindo aqui para adentrar. Vamos aqui. Doutor Celso, pode pedir aqui já para poder a gente entrar. Peça aí para ingressar, para que possamos dar início aqui à nossa live. Bom, doutor, estamos só pedindo aqui para poder pedir para acessar, doutor Celso. Avisando aqui. Pronto. Vamos aqui agora. Tenho o prazer de receber o nosso presidente do estado do Piauí, doutor Celso Barros Coelho Neto. Boa noite, presidente. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Hoje, o 14º programa em Direito de Você. E esse mês, doutor Celso, dedicado à advocacia. Dedicado à advocacia e principalmente à advocacia piauiense, que tem muito a comemorar. E sim, nada mais justo de que trazer aqui para esse bate-papo colegas advogados que se dedicam, que têm uma vida dedicada à advocacia. E hoje nós estamos aqui recebendo o doutor Celso, que é procurador do Estado, professor, foi presidente da associação já dos procuradores do Estado do Piauí, já compôs a comissão também, a Associação Nacional dos Procuradores, já foi membro e é hoje o presidente da Comissão de Exame de Ordem Nacional. Doutor Celso, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É uma satisfação, Mauro Júnior. Um abraço especial a você e aos amigos e amigas que estão aqui nos assistindo. É uma satisfação de retornarmos nesse convívio virtual, né? Que a gente já estava até com saudade, porque a gente agora, pós-pandemia, e foi uma ferramenta que nós usamos muito naquela época, não é? Mas que ficou, né, para que a gente possa utilizar isso da melhor forma possível. E esse mês do advogado, esse mês de agosto, mês da advogada, é um mês que a gente reflete mais, a gente faz novos projetos, a gente percebe com mais sensibilidade como a nossa profissão é importante, não só para nós profissionais, mas fundamentalmente para a sociedade. Doutor Celso, eu quero registrar logo aqui a presença da nossa vice-presidente, doutora Daniele Freitas, que já está aqui, o nosso colega Robson Aragão, lá de Parnaíba, também vários colegas que aqui estão abrilhantando aqui a presença na nossa live. É um prazer recebê-los aqui. E eu tenho certeza de que, doutor Celso, a advocacia piauiense, hoje ela vive um momento totalmente diferente, né? Um momento onde a gente, apesar de ter passado por essa pandemia, mas que a OAB nunca deixou a gente na mão, e principalmente o advogado do interior. Mas eu começo logo falando aqui, doutor Celso, da sua vida. A gente sabe que o senhor é de uma família de jurista, né? Neto de um dos maiores juristas do estado do Piauí, doutor Celso Barros Coelho, um grande homem das letras, enfim, uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da advocacia. Mas a primeira pergunta é saber, como foi sua paixão pela advocacia? O seu início na advocacia e a sua paixão? Bem, é engraçado, Mauro, que eu sempre revelo alguns fatos na época em que decidi fazer o curso de Direito, né? A minha primeira opção era para fazer Educação Física, porque eu sou muito ligado ao esporte, gosto muito de esporte. Fui esportista, vou dizer que fui porque a gente já está chegando a certa idade que a gente não tem mais condição de jogar o que a gente gostava antigamente, né? Que a gente podia. Mas então a minha ligação com o esporte é muito grande e isso na época era mais ainda. E realmente foi por questões, vamos dizer assim, por uma fração de tempo que eu decidi fazer o vestibular para Direito e não para Educação Física. E claro, isso teve a influência de ter um pai advogado, ter a mãe advogada, o meu avô, Celso Barros, que é pai de minha mãe. Claro que isso não que chegaram os três e disseram, curso de Direito, faça Direito. Teve, de certa forma, minha mãe que foi um pouco mais incisiva, né? Dizendo que seria melhor, porque eu lembro que ela disse, olha, nós temos muitos livros para que você possa ter acesso a eles, né? Uma forma bem sutil de dizer que seria melhor cursar Direito. Então, houve essa decisão na época que acabou influenciando. Mas continuo com uma paixão por vários esportes, uma paixão cultural pelo esporte, né? E, claro, também pelo Direito, que me fez também me apaixonar aos poucos por essa dimensão que é a ciência do direito, né?
Veja que na minha época, como também na sua época, nós temos um outro direito, nós temos um outro ordenamento jurídico, nós temos outras ferramentas, nós temos outro tempo, né? Nós temos novas concepções, novos paradigmas. Então, isso faz com que o curso de Direito e a ciência do direito, com o passar dos anos, o fato de não parar no tempo, de ter sempre essas evoluções, ou mesmo involuções, em que a gente sempre esteja apaixonado pela ciência do direito. Então, realmente, eu creio que eu tenho tido muita razão por essa escolha. Mas não basta ter familiares no meio jurídico. Isso é de sua menos importância, porque o curso de Direito exige que cada um de nós tenha um tempo dedicado ao estudo, tenha um tempo dedicado à profissão, tenha um tempo dedicado ao concurso, tenha um tempo dedicado ao magistério, porque não vai ter na hora alguém para fazer algo por você, né? Então, isso eu tive sempre essa concepção de que, fundamentalmente, dependeria de mim, a minha própria caminhada. Os pés, os braços, o nosso organismo, ele funciona através dos comandos que são individuais nossos. E por isso mesmo que eu tenho muita alegria de poder ter tido uma caminhada, de certa forma, com o próprio suor, os próprios desafios, né? Isso é bom, o estímulo e as experiências começam dedicadas, isso é bom, seguir os exemplos, os bons exemplos, que assim o colega seguiu. Mas eu também fui pesquisar um pouco da sua biografia, doutor. O senhor também tem uma experiência muito grande, o senhor também foi assessor do Tribunal de Justiça, né? Exerceu cargos no Tribunal de Justiça, exerceu cargos também no Executivo. Mas eu lhe faço uma pergunta, como é que você se apaixonou? Porque eu sei que você é um apaixonado pelo sistema OAB, pela a luta por melhores condições para a advocacia, e a gente se une muito nesses embates para poder defender a advocacia, trazer coisas melhores. Onde surgiu esse amor para ser gestor, estar participando da gestão? Porque a gente sabe que é difícil, né? Você deixar a sua profissão, deixar muitas vezes a sua família, deixar todo o seu convívio para se dedicar à advocacia. Reuniões, debates, questionamentos, críticas muitas vezes fortes que machucam a gente, mas se permanecer em pé e lutar como o colega está fazendo ao longo da sua vida. Quando foi que você despertou para esse lado? Mauro, eu digo sempre que a gente não deve desperdiçar as oportunidades, né? Eu jamais pensei, por exemplo, em ser presidente da Associação dos Procuradores e chegar a ser vice-presidente nacional da Associação dos Procuradores. E mais ainda, imaginar que um dia eu seria presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, era algo que realmente não estava no meu radar, nos meus planos. As coisas foram acontecendo. Eu vou lhe dar 2 exemplos aqui muito claros do que são as oportunidades da vida. Em 95, eu me formei e meu avô era secretário de governo do governo Monsanto. Meu avô saiu para ser advogado do Monsanto, num processo de impeachment que interpuseram contra ele na Assembleia, e meu avô me chamou, eu era chefe de gabinete da Secretaria de Governo, e disse: Celso Neto, você vai ser secretário de governo. Eu tinha 22 anos de idade. Você vai ser secretário de governo no meu lugar, porque depois, quando eu voltar da licença, eu voltarei a ser secretário e você fica aí esses 2 meses. E eu refluí, não aproveitei essa oportunidade, e daí a minha vida realmente tomou um outro rumo. Se eu tivesse naquele instante assumido, o meu avô depois rompeu com o governo, não voltou a ser secretário, mas talvez se eu tivesse assumido naquele instante a secretaria de governo, no ano seguinte eu teria sido candidato a vereador de Teresina, em 96. Creio que teria muita chance de ter sido eleito, e aí talvez minha vida tivesse dado uma guinada totalmente diferente da guinada que eu dei logo depois, que foi ingressar na advocacia e depois nos concursos públicos, e naturalmente surgiu uma outra oportunidade, que essa eu aceitei. Um dia eu estava na Procuradoria do Estado, eu era concursado, já tinha poucos meses de concurso, eu tinha acho que 3 meses de concursado. Chegou na minha sala, com um colega também que eu dividi a sala, e a professora Fides Angélica chegou lá e disse: nós estamos precisando de jovens para participar do Conselho Seccional da OAB. E eu vim aqui convidar vocês 2 para fazerem parte do Conselho. Vocês têm 5 anos de OAB? E interessante, eu fiz os cálculos, eu faria 5 anos de 19 de novembro de 2000. E as eleições seriam, parece que 23 de novembro de 2000. E eu disse: professor, eu tenho. Um poucos dias antes dos 5 anos, o dia da eleição, na época era o dia da eleição que exigia os 5 anos. Hoje é o dia da posse. Eu faço 5 anos, tantos dias antes da eleição, então eu posso.
E meu colega disse, eu não posso, eu só faço em janeiro, então não dará. E eu aceitei a oportunidade e entrei naquela chapa da presidência do Nelson Nery, e ela era conselheira federal, e aí aceitei esse convite, essa oportunidade, e ingressei no sistema OAB, em 2001, como conselheiro seccional. Com 2 anos, o Nelson Nery renuncia para ser candidato a desembargador. E aí, recebo um telefonema, eu como conselheiro, recebo um telefonema do Filadelfo Barreto, então vice-presidente, o Álvaro Mota já era presidente, e o Filadelfo me ligou, Celso, nós estamos com um problema aqui na comissão de exame de ordem, isso em 2002, e nós precisamos de alguém que esteja ligado ao concurso público, você foi concurseiro, e alguém que seja do conselho para dar uma certa estabilidade ao exame de ordem, e eu queria lhe convidar para que você possa assumir a presidência do exame de ordem. E eu realmente, no início, eu refluí. Disse, não, Filadelfo, não tenho condições, eu assumi agora. Eu estava numa chefia, inclusive, na Procuradoria, eu era procurador-chefe da Procuradoria Tributária. Ele insistiu e eu não pude dizer não. Não se diz não a um convite de um presidente, de um vice, de um diretor da OAB, para uma função como essa, que era presidir o exame de ordem. O exame de ordem, na época, era feito aqui, lá em Teresina. E aí, lá em Teresina, eu pedi porque eu estou em Brasília. Então, era feito o exame de ordem lá em Teresina. E aceitei essa oportunidade, Mauro. E aí abriram muitas portas para mim, em termos de sistema OAB, a presidência da Comissão de Exame de Ordem. Com uns 3, 4 meses, a gente estava reunindo com outros presidentes de outros estados para fazer a prova em conjunto. Eu passei 3 anos no exame de ordem, e nisso eu consegui levar o exame de ordem para Picos, para Parnaíba, interiorizar o exame de ordem, fazer a prova regionalizada, e o exame de ordem ganhou a dimensão de unificação nacional a partir daquele movimento que surgiu no Nordeste, com a presença de representantes do Piauí, da Bahia, do Ceará e do Pernambuco. Então, e isso abriu portas, politicamente falando, né, de alguém que tinha interesse em trabalhar pela ordem. Então, eu creio que o que redundou de eu estar hoje nessa condição de direção da ordem foram oportunidades que eu não deixei que elas fossem perdidas. Perdi aquela lá da Secretaria de Governo e deixei não escapar essas 2 oportunidades dadas pela professora Fides, em 2000 e pelo Filadelfo Barreto em 2002. E aí sim, as oportunidades que chegam a gente, aquele ditado, né? Não pode deixar o cavalo passar selado, né? E realmente isso na vida da gente acontece, viu? Pelo menos na minha, isso acontece sempre. Doutor Celso, eu sou testemunha da sua, assim, da sua garra, da sua vontade de trabalhar pela advocacia. Desde o primeiro momento que nós nos conhecemos, eu senti isso, né? O seu jeito calmo, muitas vezes a gente chega lá meio aperreado, meio querendo fazer aquele negócio mais rápido, e você com esse jeito calmo, de pacificador. Mas a gente sente que você gosta muito da advocacia, tanto é que exerceu por vários cargos dentro do sistema OAB, né? Aqui no Piauí e também no Conselho Federal. Não é à toa que agora, além de presidente reeleito da nossa seccional, é presidente nacional do exame de ordem, né? Tem esse prestígio da advocacia piauiense, a gente tem que reconhecer isso, que a advocacia piauiense, ela tem o seu prestígio junto ao Conselho Federal. E eu lhe pergunto aqui, doutor Celso, como é que você se sente presidindo a OAB nos 90 anos da OAB do Estado do Piauí? Nós sabemos que foi comemorado agora recentemente, que uma festa muito bonita que a presidência fez, a diretoria fez, o conselho fez. Como é que você vê essa história dos 90 anos da nossa OAB? Nós estamos de passagem por onde a gente caminha, por onde a gente anda, né? Sempre clamando por momentos como esse de união, lógico, sempre temente a Deus, né? Mas sempre a gente está, Mauro, sendo servo dos momentos da vida, né? Servindo aquilo que a vida vai nos conferindo, nos oportunizando. Eu confesso que um momento como esse, 90 anos de entidade, que nós estamos passando por ela, ela vai continuar, e nós podemos celebrar isso com toda a classe, e a sociedade respeita muito a ordem. Olha, a dimensão que se tem do respeito que a sociedade tem pela OAB, realmente é algo impressionante, né? Quando a gente se aproxima da ordem, quando a gente vive alguns momentos, quando a gente recebe alguns contatos, alguns aspectos, algumas relações interinstitucionais, a gente vê realmente a importância da ordem. E uma construção de 90 anos, nós sempre vivemos, não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo, eventuais crises institucionais
E a OAB ela tem driblado essas crises de uma forma muito competente, né? Ela tem driblado esses momentos, tem tido momentos de proatividade muito essenciais para a nossa vida enquanto patriotas e enquanto brasileiros. E a OAB do Piauí não é diferente. É uma das mais antigas do Brasil, é uma entidade que está acima das questões político-partidárias, ela está sempre aqui distante desses embates, mas sempre presente, contornando determinadas, sendo atora, né, proativa, buscando contornar as crises e oferecendo soluções. O grande problema que nós enfrentamos é o judiciário brasileiro, o judiciário piauiense. Não depende de nós. Se dependesse da OAB, e você aí que foi gestor da OAB de Piripiri e é conselheiro seccional, se dependesse do Mauro e do Celso, nós teríamos um judiciário muito melhor, né? Mas não se resolve também apenas com gestores atuais. É algo histórico, é algo que já vem enraizado há muito tempo. Existem muitos entraves que fazem com que a justiça seja ainda morosa, que a justiça, por exemplo, de juizados, ela não esteja atendendo aquilo que foi originalmente concebido há 30 anos, quando houve a instituição da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, são situações em que nós, enquanto pessoas que estamos à frente da ordem, temos uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, por um trabalho voluntário que fazemos, nós fazemos a nossa parte, o que está ao nosso alcance. Doutor Celso, nesses 90 anos, assim, o Estado do Piauí produziu muito, né? A gente viu pelas solenidades, aqueles que contribuíram ao longo dessa história, né? Pessoas que se dedicaram, grandes juristas. E esse ano, nós temos aí 2 grandes juristas piauienses que completaram, na verdade, 3 juristas piauienses. Doutor Deusdedito de Souza, Deusdedito de Souza, que nós tivemos o prazer de homenageá-lo ainda em vida, né? Os 100 anos, pouco tempo depois, infelizmente, ele veio a falecer. Nós homenageamos já o doutor Celso Barros, seu pai que estava lá presente, e nós vamos ter um Pedro Segundense sendo homenageado aí também em 14 de outubro, doutor Wilson de Andrade Brandão. É uma satisfação enorme, eu queria deixar aqui que você falasse sobre a alegria de estar à frente da OAB no centenário desses grandes juristas piauienses. E eu tive a oportunidade de conviver, inclusive, com o doutor Wilson Brandão, um professor catedrático com livros publicados, por exemplo, ele tem um livro sobre divórcio, um livro que é muito didático, né? Ele tem realmente uma dimensão na cátedra muito grande, marcou época no Piauí, e certamente nós iremos homenageá-lo, assim como fizemos homenageando os ex-presidentes Celso Barros e Deusdedito de Souza. Então, é um centenário de 3 grandes juristas piauienses, né? E certamente isso é motivo de inspiração para todos nós, inclusive para os jovens, para terem a curiosidade de ver o que essas pessoas fizeram, como elas chegaram, os segredos, inclusive, da longevidade, não é? Procurar, dentre as pessoas que conviveram e convivem com eles, o que elas fizeram. Quanto a meu avô, que é a pessoa dos 3 mais próxima a mim, ele sempre reputa a longevidade a serenidade, né? Saber ter a hora para tudo na vida. Eu acho que a vida, e eu sempre tenho dito isso, tudo na vida tem sua hora, né? Apesar de que às vezes a gente não encontra respostas para aquele momento, mas sempre Deus vai dando as respostas, né? Então a gente tem que ter esse tipo de serenidade para ver se a gente consegue viver 100 anos, Mauro. E daqui 50 anos, pelo menos para mim, daqui 51 anos, alguém ir lembrar do meu centenário. E creio que você, daqui muitos anos, né, possa também ter isso. Então é motivo de alegria, né, para nós. Motivo de alegria. Exatamente. E enquanto Deus está nos dando essa vida, né, a gente agradece e transforma esse agradecimento em ações, né? Exato. Assim, a nossa força de vontade de trabalhar pela advocacia, eu sempre digo que, apesar de meus cabelos brancos, mas eu ainda me sinto muito jovem e querendo trabalhar cada vez mais pela advocacia. E para mim é um prazer hoje estar servindo a OAB ao seu lado lá no Conselho, né, ao lado de doutora Daniela Freitas, da Railena, né, de todos os nossos conselheiros e conselheiras. Então é um prazer. E quem não conhece, que eu aqui convoco os nossos colegas advogados e advogadas para conhecer o nosso conselho, como é que é feita as nossas reuniões, como é importante
o debate das questões jurídicas e institucionais dentro do Conselho. Eu trago outro fato aqui também, assim mais amistoso, é que o doutor Celso, o seu avô, era muito amigo de um Pedro II também, que era o desembargador Álvaro Brandão, Muito, né? Então, exatamente. essas raízes, exato. Então, essas raízes assim, quando o desembargador Álvaro vinha para cá, para Pedro II, para sua casa, eu recentemente formado, eu ia lá conversar. E gostava das histórias que ele contava, eles contavam muita história ao lado do doutor Celso, eu ficava impressionado, o Piauí, dependendo da força e da coragem daqueles homens dentro das suas profissões para levantar a autoestima do piauiense. Doutor Celso, agora eu quero falar também agora da advocacia, a participação feminina dentro da ordem, né? Nós tivemos um fato inédito agora, o doutor merecidamente tirou aí 30 dias de, vamos dizer, de merecidas férias, né? E quem assumiu a presidência foi a doutora Daniela Freitas e também a nossa vice-presidente pela primeira vez na história, a doutora Railena Alencar, um fato histórico na OAB. Mas essa participação feminina é muito importante. Eu queria que o senhor discorresse também sobre a participação feminina durante esse tempo da advocacia piauiense. É interessante, Mauro, porque o Piauí, veja bem, a OAB Piauí tem 90 anos e as seccionais da OAB pelo Brasil também têm muitos anos de existência, as 27 seccionais. A primeira mulher a ser eleita numa seccional foi uma piauiense, a professora Fides Angélica. A primeira mulher a se reeleger numa seccional foi uma piauiense, a mesma professora Fides Angélica. A primeira e única mulher, até hoje, a ter 3 mandatos no sistema OAB, de todas as OAB do Brasil, em todos os tempos, foi e é a professora Fides Angélica. Então, aqui nós somos realmente um celeiro de pioneiras, que foi a marca da professora Fides Angélica. Tivemos muitas mulheres que já honraram as direções, os conselhos, e o Conselho Federal da OAB representando a ordem. Aqui eu não vou citar nomes porque a gente vai certamente cometer injustiças. Mas todos nós sabemos quantas e quantas mulheres passaram pelo sistema OAB estadual. Pois bem, houve um movimento de equiparação, de paridade entre os cargos, as funções eletivas entre os homens e as mulheres. Isso, com o passar dos anos, foi crescendo de importância e de responsabilidade daquelas pessoas que estão no sistema OAB. E na gestão anterior, da qual também eu fui presidente, e tinha o presidente Felipe Santa Cruz, houve um consenso em torno dos diretores de então, Felipe Santa Cruz principalmente, e o vice-presidente de então, doutor Luiz Viana, da OAB Nacional, de se levar a termo essa igualdade, não apenas no sentido de fala, mas no sentido de prática, né? Não apenas na retórica, mas em termos práticos. Como? Impondo, efetivamente, que em todas as chapas do sistema OAB, tanto nas subseções, como na seccional e como na OAB Nacional, tivesse a paridade efetiva. Ou seja, a presença de homens e mulheres de modo igual. E isso foi levado à votação, primeiramente, no Colégio de Presidentes, dos 27 presidentes de seccionais, das OABs estaduais. Eu tive o privilégio de ser o primeiro a votar a favor dessa paridade de gênero. Isso redundou na ampla maioria dos presidentes de então, e essa decisão foi levada para a OAB Nacional, e a OAB Nacional regulamentou, e hoje temos, na primeira vez, em todas as seccionais, a paridade entre homem e mulher. Isso ocasionou a oportunidade e o acesso ao sistema OAB das mulheres. E aqui no Piauí, por obra política, nós temos uma vice-presidente e uma secretária-geral que são mulheres. E aí eu pensei da necessidade que eu tinha de me ausentar um período, porque eu já estava muito tempo dentro do sistema OAB, sem tirar licença, sem tirar férias, e pensei bem, olha, vi a história da OAB e vi que ninguém na OAB tinha ainda, a OAB não teve ainda a oportunidade de ser dirigida por 2 mulheres. Porque a única vez que teve a mulher foi com a professora Fides, e ela não teve vice-presidente mulher. Os vice-presidentes da professora Fides, nos 3 mandatos, foram homens. Então, efetivamente, nós não tínhamos tido a direção por 2 mulheres. E aí, houve esse fato histórico no último mês e a OAB foi muito bem conduzida por ambas. Claro que cada uma tem o seu estilo, tem o seu jeito de gerir, de lidar no dia a dia, e isso cada um de nós tem, e certamente isso foi um momento histórico que, inclusive, repercutiu muito positivamente, não só no Piauí,
como também em todo o Brasil. Nós precisamos desse espírito de união entre homens e mulheres, entre mulheres e homens, porque nós é que fazemos realmente valer o princípio constitucional da igualdade. Né? Isso é importante. Não teria uma casa melhor, um lugar melhor do que o AB para nós demonstrarmos que nós não estamos na retórica, nós estamos efetivamente cumprindo esse princípio constitucional. E eu até já brinco, viu, Mauro? Essa qualidade serve para nós homens, porque senão correria o risco de nós, daqui a uns anos, estarmos com um percentual menor que o das mulheres. Então, hoje serve mais para a gente mantermos essa igualdade. Mantemos o nosso espaço já garantido para o futuro, né? Exatamente. E aqui eu quero parabenizar todas as colegas que estão aqui e quem não são advogadas também, que estão nos prestigiando. Agradecer a todos os nossos colegas. Hoje, uma audiência, doutor Celso, muito marcante aqui dos colegas advogados, doutor Ivonaldo, o nosso mestre aí, que é um dos diretores da ESA também, um grande piripiriense aqui da nossa região. Agradecer as suas palavras aqui, agradecer a doutora Rayane aqui, vários colegas advogados que estão conosco aqui, e dizer que esse programa também vai estar no YouTube, no nosso canal no YouTube, Mauro JR Advogados Associados, e toda segunda-feira nós estaremos aqui também conversando com a advocacia durante esse mês de agosto. Doutor Einstein ainda vem aqui conversar conosco, nosso conselheiro federal, vem aqui também o nosso ex-presidente da ESA, doutor Aurélio Lobão, o nosso atual presidente, diretor-presidente da ESA, doutor Tiago Carcará, e o nosso querido Talmi, que preside a CAAP. Já tivemos a doutora Railena aqui, e vários colegas estão aqui. Doutor Wilson Espíndola também nos prestigiando aqui nesse momento. E é muito importante essa integração da advocacia conosco. Eu queria, doutor Celso, que o senhor resumisse um pouco também do atual momento da advocacia piauiense, né? Já prevendo aí, se o senhor quiser entrar, já prevendo o futuro da advocacia brasileira. Nós que somos mais de 1 milhão de advogados, né? E aqui no Piauí nós somos, na nossa inscrição, mais de 20 mil já, mas que alguns falam que a advocacia é uma profissão fadada ao fim, por conta da informatização, esse negócio todo. Eu queria que o senhor discorresse sobre esses posicionamentos aí, sobre a advocacia. Bem, sem dúvida nenhuma, a advocacia de hoje é muito diferente da advocacia de tempos atrás, né? Para começar, a questão virtual, a questão eletrônica, os acessos a meios a conteúdos jurídicos, às ferramentas digitais. Basta dizer, Mauro, que no início da minha advocacia, o que tínhamos de mais moderno era fax. Você botava um papel e o papel saía em Brasília com o mesmo conteúdo, isso era uma coisa, né, fenomenal. A gente enviava um recurso especial para o STJ de 30 folhas e a gente ligava para conferir se as folhas 17, as folhas 19 estavam contando os números das folhas. Veja como era. E isso já era uma novidade. Porque antes disso, o advogado tinha que ir em Brasília levar o recurso em mãos. E até mesmo nessa época, para não ter risco, você levava o recurso em mãos para Brasília. Quantas e quantas vezes eu fui a Brasília levar recurso em mão? Extraordinário para o Supremo e especial para o STJ. Bem, a tecnologia nos oportuniza hoje, nós temos acesso a tudo. Inclusive, eu digo sempre aos conteúdos jurídicos. Eu digo sempre que hoje nós só somos ignorantes para determinadas temáticas se a gente não tiver interesse de conhecê-las. Porque tudo está ao nosso alcance. Se eu não sei algo de direito ambiental, porque eu me neguei a pesquisar sobre direito ambiental. Se eu não sei algo sobre direito digital, é porque até hoje eu ignorei, né, não tive a humildade de ir atrás desse conteúdo de direito digital. Então, hoje, diferentemente da nossa época, nós temos acesso a todo o conteúdo jurídico. Isso oportuniza, de modo universal, a que todo advogado tenha acesso a esse conteúdo. Eu lembro aqui de um livro do José Roberto de Castro, né, professor da UERJ, eu sempre cito ele, grande amigo meu. Ele disse que nós somos os grandes inventores do direito. O poder de criação que nós temos, isso reflete numa lei, isso reflete na jurisprudência, isso reflete até num costume, ele é tocado pelos advogados. Por quê? Pelos conteúdos que os advogados têm, pelo poder que nós temos de reinventar de inventar e de reinventar certas coisas. Então, apesar de que nós temos hoje uma quantidade grande de advogados, se comparado com outros países, mas nós temos sempre uma produção de relações conflituosas, relações sociais, que dão oportunidade para o trabalho dos advogados. Agora, tem os advogados hoje, em que pese um conteúdo universal,
tem hoje, primeiramente, nós temos que conceber. Curse Direito se você gostar de democracia. Queira ser um advogado se você gostar de gente, se você gostar de cidadania, se você se identifica com os princípios de dignidade humana, da igualdade, se você se identifica com os valores constitucionais, se você é irrequieto com a injustiça social, se você é irrequieto com autoritarismo, se você se identifica com esses valores, você está no curso certo. Você está buscando a profissão correta, que é a advocacia. Mas se você não tem isso, se você tem mais interesses comerciais, se você talvez tenha mais vocação para outras áreas, talvez o curso de Direito não seja aquele melhor para que você curse e se forme e queira ser advogado. Então, dentro desse perfil em que você crê que seja realmente um profissional da advocacia, busque esses conteúdos. Seja irrequieto e procure ter essa criatividade e saber de fazer valer novos nichos de mercado, novas áreas de atuação, e aí sim teremos sempre oportunidade para todos. E nós temos o braço amigo da OAB, que é um conselho profissional que está sempre atento à qualificação e a esses conteúdos todos que nós temos, com muitos cursos, com simpósios, com pós-graduação, com as comissões da OAB, né? Então é a forma de a gente dar essa oportunidade também para os advogados. Então, eu vejo que hoje, em que pese nós temos um número considerado de advogados, claro, não podemos fugir disso, mas existe espaço para aquelas pessoas que buscam se qualificar, que buscam conteúdo, que buscam concurso público, que tenham uma preocupação de querer ser realmente um inventor de determinada tese jurídica, e isso redunda em mais demandas judiciais. E o futuro, doutor Celso, o que é que nos espera para a advocacia para o futuro? Eu acho que o futuro ele vai afetar muitos cursos jurídicos do Brasil como um todo. Por exemplo, hoje nós estamos aí numa situação de que há uma possibilidade de termos cursos jurídicos online, né? Eu tenho certeza que eu, enquanto um cidadão, e você, Mauro, enquanto cidadão, abstraindo-se da função de advogado, eu creio que eu ou você iremos contratar um advogado que se formou na faculdade presencial e não na faculdade virtual, né? Então, isso naturalmente é aquele velho provérbio: a natureza não dá saltos. A natureza vai dando a nós todos os melhores caminhos. Se nós temos hoje essa grande quantidade de faculdades, nós temos uma grande quantidade de defensores da democracia, de soldados e soldadas da democracia. Já pensou se o Brasil tivesse só 100 faculdades? Já pensou se nós tivéssemos no Piauí somente a Universidade Federal? Já pensou se nós não tivéssemos aí em Piripiri 2 faculdades? Tantas pessoas boas que saíram daí e hoje são pessoas que fizeram justiça em toda a região de Piripiri, Pedro II, brasileira, né? Então, eu vejo que as faculdades elas serviram para isso. Mas eu creio que já tenha tido uma certa... aquela questão oferta e demanda, né? Está começando a haver, aos poucos, uma aglutinação de faculdades. Eu creio que nos próximos 10 anos, realmente, a sociedade despertará mais, valorizará mais aqueles que são mais bem formados, aqueles que estão nas faculdades e já têm uma certa estrada, né? Que já tem muitas pessoas que são oriundas dessas faculdades, porque uma grande propaganda de uma faculdade é um profissional que hoje exerce a sua profissão por ter sido formado e forjado numa faculdade. Alguém que é advogado, que é professor, que é juiz, que é defensor, que é delegado, que é funcionário público, essa pessoa vai estar no currículo dela que ela foi formada na faculdade X. E isso fará com que a sociedade também tenha esse interesse. Então, esse futuro eu vejo um futuro de seleção, um futuro de que as pessoas devem ter muita responsabilidade ao escolher as suas profissões e aquelas que escolherem o curso de Direito realmente se preocupem muito com esse sentimento de valorização das virtudes e valorização da dignidade da pessoa humana. Eu acho que isso resume mais ou menos o que é ser advogado e o que é ser profissional do direito. Doutor Celso, eu lhe parabenizo pelas palavras aí muito bem colocadas sobre a essência da advocacia, né, de ser advogado. Todos esses sentimentos de democracia, de cidadania, de respeito, de querer lutar para as coisas melhorarem, não pessoalmente, mas no coletivo. Muito bem colocado. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a grande audiência hoje, formada por a grande maioria de colegas advogados e advogadas, doutor Valber Coelho,
O Pedro Segundense também está aqui conosco. Doutora Georgia também já passou aqui. Doutor Ildelvan Carvalho. Vários colegas, doutor Celso, nos prestigiando hoje aqui. E dizer que nós estamos aqui exatamente falando da nossa advocacia, né? Hoje, esse mês dedicado, que a OAB sempre faz isso, na gestão do doutor Celso, todo o mês dedicado à advocacia, com inaugurações de salas de advogado, com festividades, com projetos novos aí a serem desenvolvidos. Nunca se produziu, eu quero aqui deixar um registro, nunca se produziu conteúdo científico, jurídico no Piauí como agora, doutor Celso. Os advogados, a produção científica da advocacia está muito grande, nós temos aí muitos livros lançados de juristas, de advogados, com o apoio da nossa escola, da OAB. Então, isso é muito importante para a gente dar vazão a esses nossos colegas que se dedicam a escrever, a estudar. Isso é importante demais para essa qualificação. E quero também aqui deixar registrado que a maior pós-graduação da advocacia, eu vou dizer do mundo, foi realizada e como pioneira a OAB do estado do Piauí, no período mais crítico que a humanidade passava, que era no período da pandemia. Se eu não me engano, quase 4.000 pós-graduados em Direito Constitucional e Administrativo e Penal e Processual Penal. Eu sou um deles. Fiquei muito feliz, eu e aqui o nosso escritório, todos os nossos colegas do escritório, nós usufruímos desse benefício e que, olhe lá, gratuita, né, no momento onde todos passavam por dificuldade financeira, a Ordem dos Advogados do Piauí foi lá e ofereceu a advocacia que não parasse, né, naquele momento, e também não se sacrificasse mais ainda financeiramente, que pudesse gozar de qualificação e qualificação com qualidade e gratuita. Isso foi muito importante. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar a sua gestão, doutor Celso, por ter essa iniciativa. É um né? motivo de muito, muito orgulho para nós, Mauro, porque, como você disse, foi um programa universal, um programa que foi feito pioneiramente pela BPAI. Nós não copiamos de nenhuma outra, foi um programa pioneiro. Depois foi levado para a AB Maranhão, lá eles estão concluindo também 2 pós. E eu dizia sempre para os alunos, né, que eles só iriam gastar com uma coisa, só iriam gastar com a xerox do diploma que eles iriam receber da Uninova FAP. Como de fato, você, no caso, deve ter esse diploma e só vai gastar com a xerox que você quiser fazer, né, desse diploma. Então, assim, realmente é em consonância com o que eu falei. Como um advogado e uma advogada, jovem advogado, vai despertar determinados interesses, determinadas inquietudes, determinadas teses jurídicas. Ele tem que estar no meio acadêmico, ele tem que conviver de alguma forma, através de uma pós-graduação, através de um seminário. Hoje, como você falou, esse nosso vídeo vai ficar no YouTube. Não pelo meu conteúdo, o de hoje, mas quantos conteúdos tem de suma importância lá armazenados nos YouTube, de tantas pessoas, de tantos professores, de tantas escolas à disposição. Então, hoje, à medida que se impõe, que cada um dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, que procurem realmente acessar essas informações e que, naturalmente, irão surgir oportunidades de trabalho, né? As oportunidades que eu falei lá no início, elas vão surgindo porque você, às vezes, está no lugar certo na hora certa. Mas para você estar no lugar certo na hora certa, você tem que fazer uma certa caminhadazinha que depende exclusivamente de você. Então, por exemplo, alguém hoje que tem um diploma de pós-graduado em penal e processo penal tem condições de advogar na advocacia criminal, na área criminal. Quem não tem essa pós, já fica numa situação diferenciada para aquele colega que tem. Isso é óbvio. Se alguém for ao seu escritório ou ao meu e levar um currículo constando uma pós ou 2 pós dessas, claro que já vai ter uma percepção melhor. Então, isso que nós pensamos na época, e muito bem, graças a Deus, deu tudo certo. Doutor Celso, nós estamos aqui se encaminhando para o final, mas aqui as perguntas são muitas. Eu dizia, quando fui fazer o convite, de que aqui seria um papo de 2 apaixonados pela advocacia, né? De 2 jovens, vamos dizer assim, idealizadores, que a gente idealiza muito também. E eu quero dizer, e aproveitar para convidar todos aqui, por sua iniciativa, a OAB irá realizar de forma inédita em Piracuruca um encontro jurídico. Eu queria que o senhor falasse também, convidasse os colegas para esse encontro. Bem, eu vou fazer 3 convites, viu, Mauro? O primeiro... Fique à vontade. Você falou sobre as aulas jurídicas, né?
nós temos mais de 25 obras jurídicas que serão lançadas no nosso Salão do Livro da Advocacia Piauiense. É o SALAP, segundo Salão do Livro, na quinta-feira agora e na sexta-feira. Então, durante toda a tarde de quinta, toda a tarde e noite de sexta, nós teremos os autores lançando e autografando, comercializando suas obras na OAB. Livros na área de poesia, livros na área de filosofia, livros na área jurídica, somente de advogados. É o segundo Salão do Livro. Então, convido para que todos os colegas participem do SALAP, é um evento gratuito que acontecerá na OAB na próxima quinta-feira e na sexta-feira. Também na quinta e sexta nós teremos o mais tradicional Congresso Jurídico do Piauí, que é o CIDEJU, Ciclo de Debate Jurídico do Piauí, é a 14ª edição. Esse congresso começou em 1977, passou mais de 10 anos sem ter, e aí nós fizemos o 13º em 2019, estamos fazendo agora o 14º em 2022. Esse evento terá a participação, inclusive, dos 3 desembargadores que estão no nosso quinto constitucional, desembargador Paz Landim, que era advogado, era procurador federal e é desembargador do Tribunal de Justiça. Teremos o desembargador José Wilson, que foi escolhido no ano passado, e também o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Técio Torres. Os 3 estarão na quinta-feira, após a abertura do CIDEJU, que será às 4 da tarde de quinta-feira. Esse evento terá vários palestrantes na quinta e na sexta-feira. Convido também a todos para se fazerem presentes. E no dia 19, nessa sexta que vem, na outra, nós teremos um primeiro seminário jurídico da advocacia piracuruquense. Nós teremos várias palestras durante toda a tarde e noite do dia 19, no auditório Lourdinha Brandão, lá em Piracuruca. E é isso que nós estamos fazendo, levando realmente, oportunizando para que os jovens advogados lá de Piracuruca, os estudantes, participem de eventos como esse, discutam com as pessoas que estiverem lá, criem novas relações e realmente se usufruam de um ambiente acadêmico que será esse de Piracuruca. E também, claro, viu, Mauro, vamos fazer também um evento desse em Pedro II, o primeiro seminário jurídico Pedro Segundense. Eu tenho certeza que você será o nosso organizador aí, de muito bom grado, em Pedro II. Será um prazer recebê-los aqui na nossa cidade, que estará comemorando agora, doutor Celso, também, dia 11, e aqui eu já faço as minhas escusas de não poder participar dessas festividades na OAB por esse dia, porque aqui também no dia 11, no dia da advocacia, Pedro II estará comemorando também 168 anos de emancipação política, um momento histórico para a nossa cidade, onde tem à frente a nossa prefeita Elizabeth Brandão. Então vai ser um momento muito importante também para Pedro II, e também vai ter a exposição dos juristas, dos Pedro Segundenses que serviram ao judiciário, né? Inclusive uma homenagem de exposição fotográfica em homenagem ao doutor Wilson de Andrade Brandão, né? Que vai ter aqui também toda essa situação. Aproveito a oportunidade para mandar aqui um abraço para a doutora Sheila Pôncio aqui, né? Que está nos parabenizando. Muito obrigado, doutora, pelas palavras, e todos os colegas que se manifestaram aqui. Doutor Celso, antes de agradecê-lo, antes de finalizar aqui, eu queria que o senhor deixasse aqui, manifestasse aqui uma orientação para os nossos jovens advogados, todos aqueles que queiram militar, e também como cidadão, para que possa se espelhar nos bons exemplos, uma mensagem aí, que o senhor diria aí para a nossa advocacia. Mauro, toda caminhada começa no primeiro passo. Ninguém caminha logo pelo terceiro passo, pelo quarto passo. Toda caminhada nossa começa no primeiro passo. Então, aos jovens advogados e aos jovens, de um modo geral, de todas as profissões, nós, enquanto mais experientes, nós buscamos sempre alertá-los, primeiro, das oportunidades que vão surgindo na vida. Então, um jovem hoje que tem acesso a amplas informações, o jovem hoje que tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo tem facilidades. Claro que nós temos crises econômicas, nós temos ainda uma desigualdade social, mas aquele jovem que se preocupa com a sua formação, aquele jovem que já tem uma base do colégio, ou que, não tendo essa base, fica compenetrado na faculdade, e ali na faculdade ele se transforma como realmente um ator no meio jurídico, não como mais um, mas como alguém que queira realmente progredir, se projetar, prosperar, ele terá certamente no meio que ele vive, no meio acadêmico com os professores. Eu digo sempre, explorem seus professores.
Aproveite o momento dos 5 anos da faculdade, que é um momento único que não volta mais. Explorem seus professores, se aproximem deles, a fim de que vocês extraiam o melhor possível de uma faculdade e do curso de Direito. E no mercado de trabalho, é responsabilidade do jovem, não só do direito, mas de todas as áreas, se qualificar. Estudar uma outra língua, saber o que está se passando, ler de forma corriqueira, não apenas livros práticos jurídicos, mas ter uma compreensão de mundo, o que se passa na economia, o que tem de filosofia, como é a literatura, o que está se passando no mundo, quem são as personalidades que conceberam isso que nós temos hoje, né? Por que nós temos uma Constituição, o que é democracia, enfim, são muitas as nossas ações enquanto seres humanos, enquanto jovens profissionais, a fim de que o mercado de trabalho, aos poucos, tenha as portas abertas para o jovem profissional. O sol nasce para todos, ilumina para todos, ou mesmo fica nublado para todos. Não se escolhe para quem. E nós temos que estar preparados para isso, nos qualificando. Claro que muitas vezes há uma certa ansiedade com determinados sonhos, com determinadas metas, com determinados objetivos, mas passo a passo, para e passo, nessa caminhada, certamente nós chegaremos ao conforto e à realização dos sonhos de tantos jovens que são o nosso futuro. Todos nós fomos jovens, né, de idade, vamos dizer assim, mas nós temos que manter a nossa juventude enquanto pessoas que não se conformam com o tempo. Então, é isso que eu queria dizer, dizer que nós confiamos nos jovens, na juventude, porque certamente nós teremos os valores que tem hoje muito mais otimizados, muito mais presentes no dia a dia, na medida em que o jovem de hoje se responsabiliza com o futuro. E aí nós temos a garantia de que nós estaremos muito melhor do que estamos hoje. Doutor Celso, eu quero lhe agradecer imensamente por essa disposição aqui de conversar conosco nesse dia, hoje, através do nosso programa. Eu sei que o senhor está aí correndo, está em Brasília, né? Possivelmente vai ter reuniões aí no Conselho Federal. Eu estava lá, mas gentilmente... Eu estava lá para fazer a transmissão. Pois eu quero lhe agradecer. Como é que era aqui o sistema do Instagram? Mas deu tudo certo. Pronto. Mas eu quero lhe agradecer imensamente pela disposição, lhe parabenizar pela gestão, né, por nos conduzir, nós advogados, da Advocacia do Estado do Piauí, nos representar com dignidade. Nós nos sentimos representados por vossa pessoa, não é? Por tudo que representa na advocacia. Nós, advogados, eu acredito que esse é o sentimento da advocacia piauiense, pela luta, pela dedicação, por sempre estar atento aos problemas, por conduzir com lealdade o nosso conselho. O conselho, você sabe que é muito assim, dinâmico e cheio de cabeças pensantes, e você sabe muito bem conduzir o nosso conselho. Agradecer essa convivência maravilhosa que nós temos lá, nossa bancada, o nosso centrão lá no conselho, né, com os nossos queridos amigos lá de Picos, de Campo Maior, de toda a região, os nossos colegas de gestão. Dizer que é um prazer, doutor Celso, é um prazer servir a advocacia ao seu lado, e sabemos que os desafios são grandes, mas nós estamos aqui, com a misericórdia do Senhor, nosso Deus, de estarmos firmes e fortes para trabalhar pela advocacia piauiense. E quero aqui parabenizar toda a advocacia aqui, doutor Celso, porque quinta-feira agora, né, o nosso dia 11, o nosso dia maior, vamos assim dizer, que celebra o dia da advocacia, o dia da justiça, por assim dizer. E quem quiser assistir esse programa de novo, rever, estamos lá no canal no YouTube, Mauro JR Advogados Associados, e aqui também no nosso Instagram. Doutor Celso, que Deus o proteja sempre e que juntos caminharemos na nossa OAB. Eu que agradeço, Mauro. É uma honra estar aqui participando com você desse seu ambiente virtual e dizer que todos nós que estamos à frente da OAB desenvolvemos um trabalho voluntário. Você, quanto ex-presidente da Associação de Periperi, por 6 anos, esteve ali voluntariamente, sem receber remuneração, sem receber salário, sem receber gratificação. Da mesma forma, agora você, enquanto conselheiro da OAB, assim como todos que estão lá,
estão com um trabalho voluntário de querer, de alguma forma, servir à classe, servir à instituição, servir à sociedade, num trabalho que eu repito, voluntário, e claro, diante de certas dificuldades pelas quais nós temos que com relação às quais nós temos que conviver, mas que ao mesmo tempo nos dão ânimo e fôlego de querer sempre superar essas dificuldades que a vida vai nos trazendo enquanto representantes da instituição. Então, de muito bom grado, eu estou aqui com você e estarei tantas vezes for conveniente, a circunstância assim disser, atendendo ao seu convite, será motivo de muita honra para mim. E deixo um abraço especial, claro, a todos os advogados e as advogadas, em especial no dia 11 agora, que é um momento também que nós possamos nos congratular e também refletir o que representa efetivamente a advocacia no mundo de muitas pessoas. Nós somos revolucionários, digo sempre isso. Quando nós conseguimos aposentar alguém, nós fazemos uma revolução na família daquela pessoa. Quando nós conseguimos um alvará de soltura de alguém que está preso injustamente ou legalmente, nós iremos ali revolucionar a vida daquela família que tem alguém solto, livre para ir e vir. Quando alguém recebe um valor de indenização, ali ele faz uma revolução patrimonial na nossa família. E isso tudo se dá através do exercício profissional da advocacia. Daí a dignidade da nossa profissão, da importância da essencialidade que ela tem. E a Ordem dos Advogados do Brasil, que é feita por todos nós, está sempre de portas abertas para que a gente possa conversar, interagir, discutir, discordar. E isso faz parte. Hoje nós temos um conselho, Mauro, como você bem falou, com conselheiros de fora de Teresina. Nós temos você de Pedro II, temos a Ariane de Parnaíba, temos colegas de Corrente, de Valência, de Oeiras, de Pico, de Campo Maior. Né? Isso faz essa pluralidade, essa pluralidade de colegas vindo de todos os cantos do Piauí, e daí que faz realmente com que o nosso conselho seja mais representativo. O conselho da OAB é isso, é composto de conselheiros, de advogados, vindo de toda a região e ali fazem determinadas deliberações coletivas. Então, é uma satisfação muito grande poder ter a honra de tê-lo como conselheiro, pela sua experiência, pelo seu dinamismo e, fundamentalmente, pelo seu amor às causas da advocacia. Então, muito grato por isso e também, claro, por esse momento especial de hoje. Muito obrigado.